Olá pessoal, vamos seguir aqui com a questão do primeiro semestre de 2024, prova ETEC. Vamos seguir aqui com a questão número 4. Diz o seguinte: considerando o tipo de vegetação, é correto afirmar que o bioma Amazônia se caracteriza principalmente por apresentar. Então aqui vamos falar da vegetação da Amazônia. Alternativa A: gramíneas e plantas arbustivas, árvores de pequeno porte e médio porte, com folhas transformadas em espinhos, para diminuir a transpiração e caules suculentos que armazenam água. Esse é um tipo de planta que não está presente no bioma, no caso, o bioma Amazônia. B: plantas que se desenvolvem em solos lamacentes e salgados, com troncos finos, cujas raízes se adaptam à fixação e se elevam à superfície para permitir a respiração. Plantas de mangues, não tem nada a ver, está fora, está errada essa alternativa. Vamos para a próxima. Letra C: plantas herbáceas e arbustivas que compõem os campos. Árvores de médio porte, geralmente com troncos grossos e retorcidos. Folhas de superfície reduzida e raízes profundas. Também não está correto aqui, fala de campos. Essa não está certo, pessoal. Não está correto. Temos aqui a letra D: árvores de médio e grande porte, com folhas largas e perenes. Vários tipos de flores e frutos, além de diversos tipos de arbustos, trepadeiras, cipós e plantas epífitas. Essa daqui está falando de plantas ou árvores de grande porte, de médio porte também. Flores, frutos, folhas grandes, folhas largas. Essa daqui é uma forte candidata a ser a resposta correta. Vamos para a E para fechar. A E fala assim: gramíneas, plantas herbáceas, leguminosas, algumas árvores de pequeno porte, além da presença de matas ciliares e algumas árvores decíduas. Isso aqui não tem sentido. No caso aqui, vamos entender os textos auxiliares. Estou falando aqui das plantas epífitas. As plantas epífitas são plantas que estão vivendo sobre outras plantas, que não têm hábitos parasitas. Eu também estou falando aqui da vegetação perene. É uma vegetação que apresenta um ciclo de vida longo, que dura por volta de mais de 2 anos. Então aqui estão alguns textos auxiliares. Então, analisando a questão correta, a alternativa correta é a letra D. Seguindo, pessoal, questão 8. Temos aqui informação sobre os rios da Amazônia. Então, os rios que cortam a floresta amazônica são encontrados várias espécies de vertebrados, como, por exemplo, o pirarucu, o poraquê, que é o peixe elétrico, a arraia ou raia, o tucunaré, o peixe-boi e o boto cor-de-rosa. Este último é conhecido por ser personagem de uma lenda do folclore brasileiro. Vamos às alternativas. Com relação a todos os animais citados, é correto afirmar que A: realizam trocas gasosas por meio de um par de pulmões do tipo alveolar, com paredes muito delgadas. B: conseguem manter temperatura corporal constante, apesar de alterações de temperatura ambiental. C: dependem de oxigênio, que é usado na oxidação de moléculas orgânicas, como a glicose, a fim de obter energia. D: apresenta fecundação externa, com desenvolvimento indireto por meio de fase larval, seguida de metamorfose. E possuem bexiga natatória, que é um órgão responsável pela manutenção e equilíbrio hidrostático. Para entender essa questão, é necessário termos alguns textos de apoio. Primeira coisa, falando da respiração dos peixes. Os peixes têm uma respiração que chamamos de branquial. Eles não usam pulmões, eles usam brânquias ou guelras para poder fazer a sua respiração. Então ele consegue obter oxigênio da água através das suas brânquias, não usa pulmões. Outra coisa, existem 2 grupos de peixes: os peixes ósseos, ou osteíctes, e os peixes cartilaginosos, ou condrictes. Esses peixes têm algumas diferenças. Por exemplo, você tem o peixe ósseo, ele vai ter uma estrutura que nós chamamos de opérculo. O peixe cartilaginoso não tem opérculo. No caso, o peixe ósseo, ele possui a bexiga natatória, que trabalha a flutuação do peixe, a densidade dele, o afundar.
ou ir para cima ou ir para baixo, ok? O peixe cartilaginoso, ele não tem bexiga natatória. Então você tem alguns detalhes diferentes de um para o outro. Por exemplo, o peixe ósseo, ele tem a boca frontal. O peixe cartilaginoso tem a boca ventral. Então são algumas coisas mostradas no desenho para você poder entender, ok? Uma outra coisa, os animais possuem temperatura corporal que são mais ou menos constantes, como nós humanos. Os demais mamíferos e as aves são denominados homeotérmicos. O que significa isso? Animais, como mamíferos e aves, têm a sua temperatura do corpo independente da temperatura externa. Então, a minha temperatura do corpo não se altera por conta da temperatura externa. Isso são os animais homeotérmicos, ok? Existem animais que são os anfíbios, os répteis e os peixes, não conseguem manter essa temperatura. Então, conforme o ambiente muda a temperatura, muda também a temperatura do corpo deles. Eu chamo esses animais de heterotérmicos ou pecilotérmicos. Outro detalhe importante é sobre a fecundação. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é interna, ou seja, a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea. Nos peixes ósseos, a fecundação é externa, ou seja, fêmea e macho liberam os gametas na água e ocorre a fecundação fora do corpo da fêmea. Nesse caso, nós temos essa importância de diferenciação. Outra coisa importante que nós temos que observar é que o texto fala de vários tipos de animais que vivem na água. Nós temos animais que são ali, um primeiro grupo que são animais, os peixes ósseos, no caso ali o peixe elétrico, cita. Você também tem uma arraia, que é um peixe cartilaginoso, e tem um outro animal ali, por exemplo, o boto rosa, que é um mamífero. Então tem que ficar atento com esses detalhes. Por que eu estou falando isso? Por causa da respiração, da fecundação, há uma série de características que você deve observar. Aqui, novamente com a questão, vamos analisar as alternativas? Então vamos lá. A letra A. Realizam trocas gasosas por meio de um par de pulmões. Aqui está falando de animais mamíferos. Eu não tenho só mamíferos ali que estão na água. Nós temos também peixes. Peixes não respiram por pulmões, respiram pelas suas brânquias. Então essa aqui está errada. B. Conseguem manter a temperatura corporal constante, apesar das alterações de temperatura ambiental. Mais uma situação que nós comentamos. Nesse caso, pessoal, peixes, eles são animais que a temperatura externa vai influir na temperatura do corpo dele. Então, se tiver uma água muito fria, o corpo dele vai estar frio. Se tiver uma água muito quente, o corpo dele vai estar quente. Então, ele não consegue manter a temperatura. Está errado essa também. Nós temos aqui a questão C. Dependem de oxigênio, que é usado na oxidação de moléculas orgânicas como a glicose, a fim de obter energia. Isso daqui tem um sentido. Vamos seguir para ver as outras? Temos a letra D. Apresenta fecundação externa, com desenvolvimento indireto por meio de fase larval, seguindo de metamorfose. Aqui nós temos um detalhe. Nós temos animais que fazem fecundação externa, que são peixes ósseos. Temos animais que fazem fecundação interna, que são peixes cartilaginosos e mamíferos que vivem na água. Está errado essa aqui também. Temos a última alternativa aí, possui bexiga natatória, que é um órgão responsável pela manutenção do equilíbrio hidrostático. Bexiga natatória está presente somente nos peixes ósseos. Peixe cartilaginoso não tem. E mamíferos também não tem. Então a resposta correta aqui é a letra C. Continuando, pessoal, questão número 16. Tem aqui um texto que fala de uma lenda. Então vamos lá. Uma das lendas folclóricas brasileiras narra a história de Nayá, uma jovem que amava a lua, chamada de Jaci pelos tupis guaranis. Sonhava que a deusa pudesse transformá-la em uma estrela. Até que uma noite Nayá viu a imagem da deusa na superfície de um lago e, pensando que a lua descera para se banhar, mergulhou ao seu encontro e se afogou. Jaci, comovida pelo sacrifício de Nayá,
transformou-a na estrela das águas, planta aquática conhecida por suas grandes folhas flutuantes e de formato circular, chamada posteriormente de Vitória Régia. É por isso que as flores brancas e perfumadas da Vitória Régia só se abrem à noite, como uma forma de homenagear Jaci. Então vamos lá, pessoal. A formação da imagem da Lua, vista por Nayar, é justificada pelo fenômeno óptico de A. Refração da luz proveniente da Lua no fundo do lago. B. Ilusão de ótica criada pelo movimento das águas do lago. C. Reflexão dos raios de luz provenientes da Lua pela superfície do lago. D. Absorção dos raios de luz provenientes da Lua pela superfície do lago. E. Projeção holográfica dos raios de luz provenientes da Lua na superfície do lago. Vamos ver aqui algumas imagens importantes no próximo slide. Aqui, para ajudar, eu coloquei algumas imagens importantes. A primeira imagem que você tem aqui tem o raio incidente e o raio refletido. Isso daqui é um recurso de reflexão de raio solar. Perceba a orientação da seta, quando ela chega até aquele desenho azul e reflete. Isso aí é uma reflexão de um raio. Ao lado eu coloquei o seguinte: superfícies que são da cor branca sempre vão refletir raios. Superfícies na cor preta, na cor escura, sempre vão absorver raios. Raios do quê? Os raios de luz, ok? Vamos seguir com o próximo slide. Uma coisa importante para falar também da refração que tem nessa pergunta. A refração é uma imagem que você tem, que é assim. Imagine um lápis dentro de um copo de água. Então aquele lápis, você vê a ponta dele fora do copo de água, fora da água. Quando a outra parte do lápis entrou na água, dá uma impressão dele estar quebrado. Então uma observação que nós temos que é a refração da luz. Quando temos a reflexão da luz, o raio solar bate numa superfície e reflete para algum lugar. Quando temos uma refração, o raio solar bate numa superfície e ele sofre uma inclinação. Por isso, na refração, parece que um lápis dentro de um copo de água está quebrado. Certo? Isso é importante a gente reforçar. Então, nas alternativas que nós temos aqui, o tema mais correto a colocar é sobre reflexão. Fica aqui como opção a letra C, reflexão dos raios de luz que estão vindo da Lua, que refletem na superfície do lago. Vamos conferir? Vamos agora por uma questão para fechar essa etapa que eu estou fazendo aqui com vocês, das provas da ETEC do primeiro semestre de 2024. A questão 17, pessoal. Aqui vai pura interpretação de texto. Vamos aqui à questão? A capacidade de flutuação das folhas de Vitória Régia é resultado de diversas adaptações evolutivas para sobreviver em ambientes aquáticos. A forma circular contribui para que haja uma distribuição uniforme do peso, e principalmente das folhas, que têm uma série de comprimentos ou compartimentos, melhor dizendo, cheios de ar nos tecidos vegetais, o que ajuda a manter sua flutuação. Então aqui ele tem estruturas, né, que fazem com que a planta consiga flutuar. Vamos entender a comparação aqui. Essas adaptações podem ser comparadas ao uso de A. Pés de patos por mergulhadores. B. Sinalizadores em barcos de passeio. C. Toucas de natação por competidores olímpicos. D. Coletes salva-vidas infláveis por pessoas que não sabem nadar. E. Roupas de neoprene por surfistas durante as competições no mar. Então aqui nós temos a questão 17, que está muito fácil, que é a letra D de dado. Vamos conferir?